Nós estamos no mês de fevereiro, que representa o fevereiro roxo, que fala, na verdade, de várias situações que mexem com a vida do ser humano, que é lúpus, né? Mal de Alzheimer e também a fibromialgia. E hoje nós resolvemos trazer a doutora Joelma Noronha, tá? A reumatologista, para explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse mês, que é uma certa forma de conscientização. Eu costumo dizer que o mês é para conscientizar, mas a realidade é para o ano inteiro, gente. A gente percebe, as pessoas às vezes, elas têm um comportamento de achar que é só naquele mês que vai ter o problema. Não, vou procurar cuidar da minha saúde só naquele mês, que é o mês roxo, então é um mês que fala desses 3 assuntos, é um mês que eu tenho que me cuidar. Não, gente, é o ano inteiro. É só uma pincelada, né, para você se ligar que a saúde se faz necessária o ano inteiro. E aí a gente convidou ela porque a gente quer conscientizar você a cuidar de você todos os dias, porque se faz necessário. E eu estou com ela aqui no nosso estúdio, seja bem-vinda. Mais uma vez, é sempre um prazer lhe trazer. Bom dia, obrigada. E a gente está aqui para fazer essa conscientização e ajudar os pacientes a entender essas doenças. Sim. E é claro que a gente vai agora mostrar para você que está em casa assistindo o nosso programa um primeiro depoimento, tá? Eu queria chamar a sua atenção porque o primeiro depoimento é de uma empreendedora que se chama Selma Barbosa. Vamos conferir. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu parei de menstruar. Consultei vários médicos, inclusive fui para a Universidade de Botucatu, onde eles chegaram ao diagnóstico que eu tinha lúpus, né? Devido a isso, eu comecei a fazer um tratamento com o reumatologista, que eu fiz por vários anos. Tratamento à base de medicamentos convencionais, onde eu tomava azatioprina, prednisona, AS e outros remédios assim que eu nem me recordo mais. E durante esse tempo de tratamento, assim, eu não tinha grandes melhoras, né? E eu comecei a ter, tipo assim, algumas consequências, né? Comecei a engordar, comecei a ter queda de cabelo, tinha dores, né, no corpo ainda. Para quem não entendeu, a Selma estava falando de lúpus. Ela tem um problema que se chama lúpus. E a gente vai entender melhor o que é o lúpus, como ele chega na vida, principalmente das mulheres. Porque segundo informações que a gente tem, essa doença atinge a todos, mas principalmente as mulheres. E a gente precisa entender por quê. Até para a gente se cuidar mais, para a gente ter consciência e evitar que o lúpus chegue até a nossa vida. Doutora, a gente tem percebido que a doença psicológica, ela tem chegado na vida da gente de uma forma muito grande. E a gente tem percebido também que muitas doenças, no decorrer do tempo, elas também são causadas pelo psicológico, que acaba afetando o corpo. No caso do lúpus, como é que essa doença chega até a pessoa e o que na verdade é o lúpus? Então, o lúpus, né, que a gente chama lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença imune mediada, né? O que é que quer dizer isso? É o seu próprio organismo que em alguma fase lá da sua vida começa a produzir autoanticorpos que vai atacar, né, órgãos, né, geralmente pele, articulação, rim, pulmão. Então, essa doença acomete principalmente mulheres e mulheres jovens, né? Às vezes as pessoas até ficam assim, reumatismo é coisa de gente idosa. Não, lúpus é um exemplo, né? Assim como a fibromialgia, que esse mês de fevereiro é para conscientizar essas duas doenças. São doenças reumáticas que acometem principalmente mulheres jovens e principalmente mulheres, como você bem falou. O lúpus tem uma proporção de acometimento de 9 mulheres para um homem, né? Então, um acometimento bem, principalmente em mulheres. Aí você citou esses aspectos psicológicos ou o que a gente chama do estresse, né, psicológico. Normalmente, as pessoas têm uma certa predisposição a doenças, né? Então, realmente, algum estresse, ou físico, ou psicológico, essas coisas que a gente fala que podem alterar, né, o nosso organismo, como alimentação ruim, sono ruim,
muito estresse, sedentarismo. Então, todos esses fatores que a gente pode acumular no decorrer da vida, para aquelas pessoas predisponentes, podem vir a desenvolver doenças, tá? O lúpus, por exemplo, atinge mais mulheres por quê? Essas doenças imunomediadas, não só as reumáticas, mas como a de tireoide, que são muito comuns, também mulheres, elas têm uma tendência a se desenvolver muito na dependência de hormônios, os hormônios femininos, né, que são os estrógenos. Então, por isso que é uma doença até mais de mulheres jovens, né? Que é aquela mulher que está na fase reprodutiva, que é aquela mulher que tem aquela produção hormonal eficiente. Então, essas doenças imunomediadas têm essa tendência de se ativar mais, né? Geralmente ali, depois da primeira menstruação, tem o lúpus também na fase da infância, né? O pediátrico, e durante toda essa fase reprodutiva pode desenvolver. Como é que a gente pode diagnosticar? Porque, sim, a gente percebe que muitas mulheres, quando vêm descobrir, já estão com a situação um pouco mais avançada, né? E outras, de uma certa forma, nem imaginam que estão. É o caso da Selena. A Selena é uma cantora que sempre esteve na ativa, uma cantora internacional, né? Que sempre esteve na ativa e, de repente, você olha e você imagina, nossa, mas ela está tão bem e, de repente, não é bem assim. É fácil de diagnosticar ou não? Então, na verdade, eu posso fazer verificar se a pessoa tem essa tendência. Por exemplo, ela tem história familiar, tem caso de doenças autoimunes na família, tá? Então, ela pode ter essa tendência, que são essas pessoas predisponentes. Mas a gente só consegue fazer o diagnóstico mediante a apresentação dos sintomas. Então, a pessoa vai começar a sentir alguma coisa, né? O lúpus, ele pode abrir o quadro muito com manifestações cutâneas e articulares, né? Que é o que é mais sabido, que é o que é mais divulgado, que é o que a gente tenta divulgar bem, que são aquelas lesões em face, geralmente fotossensíveis, quando a pessoa se expõe ao sol, fica mais vermelho, mais irritado, né? E são lesões muito sensíveis à exposição solar. Então, a pessoa começa a ter alguma alteração. Geralmente, o mais importante são alterações cutâneas e articulares. E essa conscientização que a gente procura fazer, principalmente no mês de fevereiro, mas, como você bem disse, sempre, né, o ano todo, é para que as pessoas procurem um diagnóstico precoce, procurem fazer essas consultas o mais precocemente possível, porque no início dos sintomas é muito mais fácil, Sim. né? Se fizer o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, é muito mais fácil a pessoa responder bem ao tratamento, né? Como a entrevistada falou, já tomou muitos medicamentos e tudo. Então, quando a doença está numa fase mais inicial, é bem melhor, né? Bem melhor, bem mais fácil. A gente falou um pouco a respeito, aparentemente, né? Que dá para perceber. Mas a pessoa que está sentindo lúpus, tem algum sinal independente dessa visão? Ela vai sentir dor? Ela vai sentir, de uma certa forma, sensação de frio? O que ela sente, doutora? Essas doenças sistêmicas, que são essas patologias que acometem todo o organismo, normalmente, é o que eu falo para as pessoas, para os pacientes, para os estudantes, a pessoa sente aquele processo de adoecimento. Né? Assim como você, quando vai dar uma gripe ou ter algum problema de saúde, você sente aquele processo de adoecimento, né? Fadiga, indisposição, febre, né? Às vezes, não mesmo febre, mas aquela sensação de febre. O que é importante, que é mais característico de lúpus, é que as pacientes, além da dor articular, elas têm esses sintomas principalmente de manhã, né? Ou então naquele momento que o corpo está mais em repouso, algumas associam até ao frio, né? Que é aquele tempo, aquele momento que o organismo está mais em repouso, tem essa sensação, né? Que a gente chama de dor articular matinal ou rigidez matinal, que é aquela história de acordar meio
doída demais, meio indisposta, fadiga crônica, às vezes queda de cabelo, né? Então tem sinais no teu organismo que te sugerem um adoecimento, Sim. né? Não é uma coisa assim que também vai acontecer de forma aguda, tão de repente. Então, esses sinais que sugerem o adoecimento, às vezes, eles são, antecedem realmente, né? Então, é bom a gente estar alerta a esses sinais. Tem cura ou não? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Verdade. Então, cura, essa palavra cura, a gente não fala, né? Essa Digamos palavra que seja, porque tudo pode acontecer, né? Agora tem um bom controle clínico, tem um bom controle clínico. Às vezes a paciente chega para a gente fazer aquele diagnóstico, tem lúpus e tudo, aí é uma coisa muito estigmatizada, né? Já começa a chorar, ficar triste, né? Então a gente começa a conversar que existe um controle clínico e quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, né? Sim. Você consegue tratar e consegue diminuir ou inativar mesmo a doença antes que ela cometa órgãos, né? Isso é que é o importante. A doutora falou algo muito interessante logo no início, não sei se vocês observaram, que é uma doença de pessoas jovens. Geralmente as pessoas imaginam que procurar um profissional como a doutora é já numa idade mais avançada e às vezes você não leva a sério algo que você está sentindo e quando você vai buscar já está grave. Muitas pessoas acabam buscando depois que já chegaram numa situação mais complicada, né, da doença, né? Como é, Lorena? Sim. Isso que acontece, por exemplo, no caso da Selena, ela fez um transplante de rins. No caso do lúpus, quando ele vem afetar os órgãos, já está no seu limite? Depende da doença, depende do espectro da doença. Da fragilidade da pessoa também? Também, né? Cada pessoa pode ter um espectro de doença. Tem gente que tem lúpus e tem só manifestações cutâneas ou articulares. Tem gente que tem lúpus que já inicia a doença com comprometimento renal, né? Sim. Que é um quadro mais agressivo, né? Então, a doença tem vários espectros. A palavra lúpus, eu falar assim, tem lúpus, não quer dizer que todo mundo vai ter lúpus Sim. igualmente. Então, tem gente que a gente trata tranquilo, só com medicamentos tópicos, pomada, para melhorar essa fotossensibilidade, essas lesões cutâneas, e fica assim o tempo todo. De boa, que né? fica assim bem. Com a doença inativa. Mas tem pacientes que já começam de uma forma muito agressiva. E a manifestação mais agressiva da doença é o comprometimento renal. Né, que é o que precisa de mais tratamento, geralmente tratamentos com medicamentos imunossupressores, que baixam um pouco a imunidade, e aí podem vir infecções oportunísticas, que são as complicações do tratamento, né, aquelas infecções que a pessoa pode ter. Então, o acometimento renal é o que é mais temível, realmente. E quando ele é mais precoce, quer dizer que a doença pode ter acontecido naquele paciente de uma forma mais agressiva. Mas existe também tratamento para a doença renal. Então, é aquela história que eu volto a repetir. Quanto mais a pessoa tem conscientização, quanto mais a pessoa entende seu organismo e procura o diagnóstico e o tratamento mais precoce, mais chance ela vai ter de um controle clínico, né? De uma remissão de doença, que na verdade a gente não usa essa palavra cura, a gente usa a palavra remissão, né? E eu tenho pacientes, não só eu, como outros reumatologistas, que têm pacientes que têm lúpus que não tomam medicamento nenhum. Porque vai depender também do estado de saúde também da pessoa relacionado a vários órgãos do corpo dela. Cada pessoa responde de uma forma diferente. De repente eu não tenho problema de rins, vou talvez receber esse tratamento de uma forma melhor, porque tem gente também que já vem com alguns problemas em alguns órgãos também, e até situações familiares, né, doutora? Então, cada pessoa tem uma história diferente para contar. Por isso que é muito importante você procurar um profissional. Muito cuidado. Ah, minha amiga fez isso, fez aquilo, mas a sua história é diferente da sua amiga. Você é um ser, ela é outro, né? Vamos agora para um outro assunto, ainda tirando proveito da nossa doutora, que é a fibromialgia, né? E a gente vai ouvir, viu, doutor, o depoimento de uma dona de casa, que é a Aniele Casagrande, que há 3 anos descobriu que tem fibromialgia. Vamos ver. Então, eu comecei a sentir muita dor no braço direito, isso faz 1 ano e meio. E daí eu fui para vários ortopedistas que falaram que era tendinite. Então, eu comecei a fazer fisioterapia
Fiz vários meses, acho que uns 4 meses de fisioterapia e não senti melhora. Na verdade, eu senti que estava piorando, sentia muita dor, estava pior. E nisso tudo começou a doer meu braço esquerdo. Pouco depois de eu sentir dor no direito. Então, assim, uns 5, 6 meses depois, eu estava doendo os dois. E pouco tempo depois, ou seja, 1 ano depois de ter começado tudo no direito, eu já estava com dor nas pernas também, e nos braços e, bem dizer, em tudo. Então, 1 ano depois da dor ter começado, que começou no braço direito, eu já não estava mais conseguindo fazer nada, assim. Escrever, dirigir, me segurar no ônibus, tomar banho sozinha, cozinhar. Eu acho que foi muito rápido, 1 ano tudo isso. E os médicos diziam que era uma tendinite que já estava curada, que estava tudo bem. Mas era nítido que não estava tudo bem. Mas eu estou muito feliz que alguém me deu um laudo. Eu encontrei uma pessoa que me deu certeza do que eu tenho. É uma pena que levou quase 2 anos sem eu saber o que eu tinha, sem poder me tratar. Na dúvida, todos os dias o que eu tenho, será que eu tô piorando, será que eu não tô, será que é degenerativo, será que é autoimune, sabe Deus? E, enfim, então continuem buscando, leiam sobre fibromialgia e, sério, procurem outros médicos, por exemplo, neurologista, reumatologista, porque sentir dor crônica todos os dias, por muito tempo, não é normal. Tá vendo que ela, além de falar do problema dela, ela também passa a informação do quanto as pessoas devem buscar um profissional o quanto antes possível, porque ela, como ela disse, 2 anos de sofrimento sem saber o que tinha, né, doutora? No caso da fibromialgia, ela entra mais na vida dos homens, mulheres, crianças, como é que funciona nesse caso dessa doença? Então, a fibromialgia, diferente do lúpus, é uma doença que não é autoimune, né? Não é uma doença que envolve o sistema imunológico, é uma doença em que tem acometimento de dor difusa, dor crônica, você viu aí 2 anos de sintomas. Nossa. E é um quadro muito muscular, tá? Então, a dor, o quadro de dor não é tão articular como no caso do lúpus, mas sim uma dor muscular difusa. Quando eu falo difusa é que é no corpo todo, como ela falou ali, né? Às vezes está doendo um lugar, outro, e acomete principalmente também, né, mulheres jovens, né? Mesmo, quase tudo em reumatologia acomete mulheres, né? Então, assim, o que é interessante que essa moça, né, falou aí, você vê o tanto que ela ficou aliviada, que ela ficou satisfeita quando conseguiu ter o diagnóstico. Sim. Né? Por isso que a gente insiste em dizer, quando o paciente ele tem o autoconhecimento, ele entende o que é que está acontecendo com o organismo dele, é muito mais fácil. Né? A fibromialgia é uma doença em que envolve dor crônica, dor muscular crônica, e que o principal pilar do tratamento são exercícios físicos, de fortalecimento e de alongamento. Então, se a pessoa não está nem entendendo o que é que está realmente acontecendo com o organismo dela, difícil ela aderir ao tratamento. Às vezes, né, você pensa que é uma dor qualquer, às vezes você diz, mas é porque eu estou sedentária, e de repente é um engano, você está sedentária, mas mais do que o sedentarismo, você também pode estar com a doença, né, doutora? Sim, então é importantíssimo a pessoa entender isso, né? Porque ela tem que entender que envolve vários aspectos do tratamento, né? Não é só eu tomar um medicamento, não é só eu me deitar ali, sei lá, dormir um pouco mais, tentar descansar o corpo, né? Então, quando ela tem esse autoconhecimento, fica muito mais fácil. Tanto a adesão ao tratamento, ela mesma aderir ao tratamento, como esse entendimento com a equipe que está acompanhando, né? O médico, o educador físico, o fisioterapeuta. E é importante dizer também que a fibromialgia, ela envolve não só esse quadro de dor muscular, né? Que é o mais importante, que é o mais evidente e que é o que a pessoa se queixa mais. E que às vezes até impossibilita a funcionalidade. E aí você vê uma mulher jovem que precisa fazer tudo, né? Geralmente casada, com filho pequeno, que precisa trabalhar, que precisa fazer tudo, e ter essa impotência funcional, né? Não está disposta, né? Então a fibromialgia, ela também é uma síndrome em que envolve fadiga crônica. Então essas pessoas, elas têm muita indisposição, principalmente de manhã, quando o corpo está mais em repouso. Por isso que a gente estimula tanto
que elas façam exercícios, que elas trabalhem com alongamento, com fortalecimento, que quanto mais o corpo está em repouso, né, que os pacientes falam muito quando está frio, quando está aquele tempo quando o corpo entra em repouso, é a hora de mais indisposição, de mais dor, de fadiga crônica. Essas pacientes, elas cursam muito também, que é importante falar, com sono não reparador, né? Que é aquele sono que não recupera teu corpo, não recupera teu músculo, né? Porque o sono é um fator muito importante para o nosso organismo, né? Então, às vezes, até ela dorme muito, né? A maioria tem insônia, mas às vezes a pessoa até dorme muito, mas não é aquele sono que repousa, já acorda cansada. Não é um sono saudável, né? Aquele sono que te faz, sem você perceber, estar acordada até muitas vezes, porque não deixa de ser uma insônia, né? Porque você sente dores, de alguma forma, seu corpo vai responder. Dizem, doutora, que a dor de cabeça constante é um dos sintomas? Cefaleia crônica, né, que é a dor de cabeça constante, fadiga crônica, esse sono não reparador, que é aquela pessoa que passa o dia todo cansada, não consegue executar suas tarefas, né? Sim. Porque como eu estou dizendo, são pessoas que têm a vida profissional, familiar ativa, né? São pessoas jovens, faixa etária aí de 30 anos, que é o que acomete mais a fibromialgia. E outra coisa também importante de fibromialgia é algum déficit cognitivo, né? Essas pacientes têm déficit de concentração, déficit de memória, às vezes irritabilidade. Dizem que chegam até a depressão. A fibromialgia tem uma grande associação com depressão. Né? Depressão e ansiedade também, né? Na verdade, a gente diz que é um ciclo vicioso, né? A dor crônica vai gerando depressão, a depressão vai aumentando o processo de dor crônica, então você fica ali naquele ciclo, né? No ciclo vicioso. Então, tem muita associação com depressão, com ansiedade, com distúrbio de sono, né? Que a insônia também é um fator muito importante na fibromialgia. E o que é muito ruim também nessas pacientes são esses déficits de memória, de concentração, né? Imagine uma profissional que tem que tocar um monte de coisa durante o dia, ter déficit de concentração, déficit de memória. Então, isso é o que a gente diz que tem um déficit funcional não necessariamente articular, né? Ela consegue andar, ela consegue se movimentar. Mas o fato de ter a dor crônica, a fadiga crônica, esse déficit de concentração principalmente, é o que acomete mais essa falta de funcionalidade no trabalho. A senhora falou dos exercícios que se fazem necessário. Mas com esse problema de concentração, com esse problema na memória, dor de cabeça, existe algum tratamento a mais além do exercício físico? Na verdade, precisa se fazer o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. A fibromialgia, em especial, é uma doença que precisa desses dois tratamentos o tempo todo. Sim. O tempo todo. Então, se a pessoa está com muita insônia, está com muita dor de cabeça, aí a gente tem que entrar com medicamentos para isso, né? Às vezes até ansiolíticos, antidepressivos, para melhorar todo esse aspecto, até para dar ânimo, né? Dificilmente uma pessoa que dormiu mal, uma pessoa que está com dor crônica, ela vai ter esse ânimo para o exercício. Então, a gente tem que dar uma melhorada nisso tudo com medicamento, e o exercício físico, ele entra como ali equiparado, né? Eu digo que é metade. Metade tratamento, né? Medicamentoso, metade o exercício. Ele entra para fazer o condicionamento do físico, né? Você não consegue isso tão rápido. Todos nós sabemos que o exercício, para a gente ter ganho de condicionamento físico com exercício, tem uma certa demora. E essas pacientes, em especial, elas precisam ter um treinamento físico completamente individualizado. Assim como o tratamento médico é individualizado, eu vou entrar com medicamento X ou Y, dependendo do caso, o exercício físico é do mesmo jeito. Certo. Porque cada corpo reage de um jeito. A senhora falou do lúpus, que mexe com alguns órgãos, né, do corpo da pessoa, e eu pergunto, no caso da fibromialgia, ela também atinge órgãos do corpo? Não, a fibromialgia é uma doença muscular. Só muscular? É uma doença muscular. Ela não vai ter acometimento nem articular, apesar da pessoa
ter dor crônica, mas ela não tem a artrite mesmo, aquele cometimento articular, e nem de órgãos. É uma doença muscular. Pronto. Olha, a gente falou então aqui com a nossa especialista, nossa querida reumatologista, Joelma Noronha, que aceitou o nosso convite, sempre com muito carinho, nos dá a oportunidade de alertar e lembrar que você tem que ter saúde no dia a dia. Como ela falou, não é questão de cura, é questão de tratamento e de você descobrir que você tem algo que você precisa se tratar. Então, doutora, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com a senhora, como é que faz? Eu que agradeço, e a gente está fazendo todo um trabalho de conscientização, principalmente nesse mês de fevereiro. E aí podem seguir o meu Instagram, que a gente vai estar, hoje mesmo tem live sobre esse assunto, Joelma Noronha Reumato. A live vai acontecer aonde, doutora? Hoje vai acontecer no Instagram da Fibromialgia Nordeste, a live sobre fibromialgia, depressão, Que né? horas, O doutora? tema vai ser fibromialgia e depressão. Fibromialgia Nordeste Brasil, o Instagram, hoje às 20 horas. Muito bom, então a gente chama atenção para você cuidar da sua saúde às 20 horas. Assista, é importante para você, é importante para a sua vida. E a gente aqui também, como a gente defende a saúde das pessoas, a gente lembra você que vale a pena você não perder.